malta, sejam bem-vindos, eu sou Marlene e o meu conteúdo é sobre casos criminais. Então desde já, se vocês gostam deste tipo de assunto, deixem o vosso like, partilhem este vídeo com os vossos amigos, inscrevam-se no canal se não são inscritos, porque isso ajuda imenso na divulgação e deixa-me muito motivada para continuar. Antes de avançarmos, eu queria só dizer que este caso aconteceu na Índia e, obviamente, eu não vou conseguir pronunciar os nomes corretamente e eu queria pedir desculpa desde já por isso. E dito isto, vamos então para a história criminal do caso Amarjit Sada. Amarjit Sada nasceu em 1998 em Madhepura, Bihar, Índia. Como a maioria das famílias da comunidade, a família do Amarjit era grande e pobre. Enquanto a mãe ficava em casa a tomar conta das crianças, o pai dedicava-se à agricultura, mas o dinheiro era pouco e em 2004 eles decidiram mudar-se para Muasbar em busca de melhores condições. Só que esta mudança, pouco ou nada, melhorou a vida deles. O pai conseguiu trabalho como transportador de mercadorias, este trabalho dava-lhes mais algum dinheiro, mas não era o suficiente para conseguirem viver uma vida sem dificuldades. O Amarjit tinha 7 anos e ele não era uma criança doce. Ele era constantemente agressivo com as outras crianças, dava socos, pontapés, chamava nomes, roubava coisas, mas como os adultos estavam demasiado mergulhados nos seus problemas, ninguém se deu conta da agressividade dele, nem dos problemas que poderiam no futuro vir a resultar deste comportamento agressivo. Até que certo dia, uma das crianças da comunidade desapareceu. Ela costumava passar os dias a brincar com as outras crianças, mas de um dia para o outro deixou de ser vista. Naquela comunidade em particular, as pessoas não se metiam na vida umas das outras, não tinham esse hábito, cada um cuidava de si e por causa disso ninguém sequer questionou a família sobre o que teria acontecido. Supuseram que ela tivesse ido viver com familiares ou até que eventualmente tivesse morrido e que a família estivesse em luto. Meses depois, desaparece mais uma criança, desta vez um recém-nascido. Curiosamente, as duas crianças pertenciam à mesma família, pertenciam à família Sada, que era também a família do Amarjit. Ninguém se atrevia a dizer nada, mas toda a gente achava que se passava alguma coisa de estranho com a família Sada, já que 2 crianças tinham desaparecido em espaço de meses. Mas o mais estranho era que ninguém da família Sada falava nos desaparecimentos, não choravam, não pareciam estar de luto, nem sequer mencionavam os nomes das crianças. Era como se as crianças nunca tivessem existido. O que era muito estranho, mas por respeito ninguém dizia nada. Quase um ano depois, desaparece uma terceira criança, mas ao contrário das outras duas, ela não pertencia à família Sada. O nome dela era Khushbu e tinha 1 ano. Pela manhã, a mãe deixou-a na escola, mas ao final do dia, quando foi buscá-la, ela tinha desaparecido e nenhum dos responsáveis na escola sequer se tinha apercebido. Desesperada, a mãe da Khushbu correu até à vila e acabou por contar o que tinha acontecido a um membro da família Sada. E é então que esse membro da família Sada lhe conta que tinha uma ideia de quem poderia estar por detrás do desaparecimento: o Amarjit. Quando questionado pela polícia, o Amarjit disse que não sabia de nada sobre o desaparecimento e a polícia também não se esforçou muito para obter respostas, porque estavam a falar com uma criança de 7 anos e que mal poderia fazer uma criança de 7 anos a uma criança de 1 ano. Só que o Amarjit acaba por surpreender toda a gente quando diz que conhecia a Khushbu, sabia que ela estava morta porque tinha sido ele a fazê-lo. A polícia não queria acreditar no que estava a ouvir, pensaram que ele estivesse a brincar, que fosse uma brincadeira, mas as coisas acabam por ficar bastante claras quando o Amarjit leva a polícia até a um local isolado onde tinha deixado o corpo da Khushbu. Ele diz que foi muito fácil tirar a Khushbu da escola sem que ninguém percebesse. Ele levou-a até um campo isolado onde começou a estrangulá-la, mas não estava a ver o medo nos olhos dela e então sentiu que estrangulá-la não era suficiente. E foi então que ele pegou numa pedra e começou a agredi-la até perceber que ela estava de facto morta.
Era tudo tão chocante que a polícia nem sabia bem o que fazer. Estavam a lidar com um assassino em série de apenas 8 anos de idade. Rapidamente a notícia se espalhou na comunicação social e toda a gente esperava que ele estivesse arrependido, mas durante os interrogatórios ele apenas sorria e pedia bolachas. Era como se ele não percebesse a gravidade do que tinha feito. Era bem visível que ele teria vários problemas psicológicos. Um deles, psicopatia, que fazia com que ele não sentisse empatia pelas pessoas nem remorsos daquilo que tinha feito. Por esta altura já se suspeitava que ele seria também o responsável pelo desaparecimento das outras 2 crianças que tinham desaparecido anteriormente. Uma delas era a sua prima de 6 anos e a outra a sua irmã recém-nascida. Enquanto a família dormia, ele terá retirado a irmã recém-nascida do berço e levou-a até um campo onde a matou. Ao regressar a casa, ele foi confrontado pelos pais sobre onde estava a sua irmã e é aí que ele terá confessado o que tinha feito e confessa também que tinha morto a sua prima de 6 anos. A família decidiu não contar nada à polícia e quando eu digo a família não é apenas o pai nem a mãe, é a família Sada em geral. Os avós, os tios, as primas, os padrinhos, as madrinhas, toda a gente, a família Sada em geral. Porque eles achavam que aquele era um problema que apenas dizia respeito à família e como já tinham perdido 2 membros, não queriam perder um terceiro e por isso decidem não contar nada à polícia para protegerem o Al-Majid. No entanto, quando aquele membro da família Sada ouve que uma terceira criança tinha desaparecido e que possivelmente o Al-Majid estaria por detrás do desaparecimento, ele decide falar. O Al-Majid foi avaliado por todo o tipo de médicos, psiquiatras, psicólogos. Toda a gente queria estudar o cérebro dele para tentarem perceber o que levava uma criança de 8 anos a cometer crimes tão macabros e acabam por concluir que o Al-Majid se estaria a tornar sádico. Estava a começar a tornar-se uma pessoa que sentia prazer em ver dor e sofrimento nos outros e que não conseguia distinguir o certo do errado. Para além da psicopatia, ele sofria também de uma outra perturbação mental chamada Conduct Disorder. Eu não consegui encontrar o termo em português, mas basicamente ele não se importava em ser bem comportado, ou seja, ele não queria saber se portava bem ou se portava mal, ele não se importava com isso, ignorava os direitos e sentimentos das pessoas, sentia prazer em causar danos, mentir e manipular as pessoas, gostava de praticar violência física e sexual e ferir animais. Como na altura ele tinha apenas 8 anos, obviamente ele não poderia ser preso e ele acaba por ser confinado à sua casa, não podendo sair até fazer 18 anos. Neste momento ele tem 23 anos, o que significa que ele está livre e algumas fontes dizem que ele trocou de nome e anda por aí a viver uma vida nova. O que é assustador porque ninguém sabe ao certo o que ele anda a fazer, portanto eu acho que ele deve continuar a ser vigiado pela polícia, porque se não estiver é assustador. Muitas pessoas acreditam que ele poderia ter sofrido algum tipo de abuso que o levou a cultivar tendências psicopáticas e sádicas, mas nada disto foi confirmado. E bom malta, este foi o caso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentarem em baixo o que é que vocês acharam, deixarem sugestões. Seguirem-me também nas minhas redes sociais, marlene.gomger no Instagram e marleninha no TikTok. E é tudo malta, espero mesmo que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!